Boa noite, irmãos. Muita paz a todos. Hoje nós estamos vivendo um dia de alegria nesta casa, porque é a nossa reunião comemorativa aos 109 anos de funcionamento da Casa Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Teremos um dia um pouco diferente do tradicional aqui. Inicialmente, nós queremos apresentar a composição da mesa. Nosso presidente atual, Edélcio Bochá Pereira. Temos que é o presidente do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Eu aqui como vice-presidente, Ricardo. E no banco lateral, nós temos aqui o Gerson Tavares, ex-presidente da casa. Temos Edson Fachin, presidente da União Regional Espírita do Continente, da 14ª URI. A nossa Maria Elizabeth, da nossa primeira reunião, União Regional Espírita da ilha. Nossos ex-presidentes, hoje Francisco e Cid Lourenço, ex-presidente da casa. Sejam todos bem-vindos ao nosso dia festivo hoje aqui. Nós vamos fazer a nossa prece inicial para dar seguimento aos trabalhos e convidamos a nossa irmã Maria Elizabeth, que é representante da União Regional Espírita 1, a URI 1, ou Primeira URI, e também representa aqui o Centro Espírita Joana Lima. Então, fazer parte dessa festa, deste banquete de luz, é motivo de muita alegria. E assim, eu convido a todos a fechar os olhos, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo por estarmos encarnados um dia tão especial e participar dessa festa de luz. As casas espíritas, não importa o seu tamanho, todas elas são importantes e são focos de luz, desde que cumpram esses requisitos. E é isso que essa casa tem feito nesses anos todos, levado a doutrina espírita com o Evangelho do Cristo e as boas práticas espíritas. E assim, nós, como também pequeníssimos trabalhadores, ficamos felizes de poder ter uma pequena participação nessa jornada. E a nossa alegria é sempre ter a nossa casa repleta com aqueles que aqui vêm buscar a palavra maior da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Nós vamos agora passar o vídeo dos 109 anos. O Centro Espírita é uma célula de amor e aprendizado, capaz de ofertar ambiente propício ao bom entendimento acerca da nossa posição atual no planeta. Diz Emmanuel, o Centro Espírita é templo, lar, oficina, hospital e escola que se constitui na unidade fundamental do movimento espírita. O Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo aplica a prática da doutrina e seus postulados. O estudo das leis naturais que regem o universo e da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Estuda a vivência do Evangelho para alcançar o homem integral, crítico, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio rumo a toda a perfeição de que é suscetível. São inúmeras as atividades desenvolvidas no Centro Espírita que se revestem de caráter educativo pelos efeitos que buscam provocar nos seus participantes: estudo, reflexão, autoconhecimento, vivência, tais como estudo e educação da mediunidade, palestras públicas, atendimento fraterno, passe espírita, serviço assistencial em suas múltiplas ações, livros, feira de livros, biblioteca, cursos, encontros, seminários, treinamentos para a formação de recursos humanos, oficinas,
ciclos de estudo da doutrina e outros. Nesses 109 anos, estamos funcionando ininterruptamente de segunda a sábado, desde o primeiro dia que aqui desenvolvemos as nossas atividades doutrinárias. Estamos aqui com o presidente da casa, Edelson, a vice-presidente Mara Rúbia e eu, Ricardo, também vice-presidente. A doutrina espírita chegou no estado de Santa Catarina em 1895 pelo Centro Espírita Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul. Depois em Laguna, em 28 de fevereiro de 1909, pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E a nossa casa, então, a terceira casa de Santa Catarina, 20 de janeiro de 1910. A formação do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, ela é oriunda de 3 grupos espíritas que tinham em Florianópolis. Paz, Amor e Caridade, dirigido pelo desembargador Vasco de Albuquerque Gama. Luz Divina, dirigida por Heitor Luz e Silva. E Humildade, dirigido por Pedro Bosco. O irmão mentor desses grupos, o irmão Maurício, ele orientando esses grupos, ele sugeriu juntar os 3 e fazer o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, o que foi então fundado em 20 de janeiro de 1910. Em 18 de abril de 1920, é lançada a pedra fundamental para que a Casa Espírita fosse construída neste terreno, aqui no centro de Florianópolis. Em 20 de janeiro de 1922, foi então inaugurada a casa, aonde ela funciona até hoje. A nossa história sempre foi de luta pelos trabalhadores que por aqui passaram, e nós citamos então Oswaldo Melo, o grande mentor do Pacto Áureo, da União dos Espíritas, da fundação da Federação Espírita Catarinense, que aliás foi feita aqui nesta casa, nessa sede, e começou a funcionar aqui. É muito bonito a nossa história, porque nesses 109 anos de toda essa existência, depois mais estruturado, a partir de 1922, com a inauguração da sua sede própria aqui, onde funcionamos hoje, esta casa vem desenvolvendo de segunda a sábado, como dissemos inicialmente, de manhã, de tarde e de noite. E certamente essa centralidade também justifica o grande fluxo de pessoas que temos aqui e que são trabalhadores aqui da nossa redondeza, moradores, e outros tantos passantes que vêm nessa casa e encontram aqui o acolhimento, que é aquele que todos nós buscamos, o acolhimento do Cristo. Então, nesses anos todos de existência, 109 anos, certamente existe uma pleide enorme de espíritos gratos aos trabalhos que aqui foram realizados, os consolando, os esclarecendo, e também é muito no nosso coração, essa gratidão se amplia, sabendo que temos o dever de dar continuidade a tudo isso. Os dirigentes, os trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, todos agradecem a Deus pelas benesses recebidas nesta casa. Bem, irmão, dando continuidade à comemoração dos 109 anos, nós deixamos aqui a palavra livre para nossos convidados especiais. Uma honra, uma satisfação enorme estar aqui junto aos irmãos, relembrar um momento festivo, aniversário da casa, e nos momentos de aniversário nós temos aquela alegria, aquele momento especial de receber os visitantes, receber os amigos, receber os companheiros que vêm confraternizar conosco. É nesse sentimento que nós vimos aqui a casa, na noite de hoje, confraternizar com o aniversariante, Centro Espírita, que é o conjunto das pessoas que aqui trabalham, por aqui passaram, dos espíritos, companheiros, amigos que continuam nos assistindo
Então, em nome das 25 Casas Federadas da 14ª União Regional Espírita, que é a Federação Espírita aqui na nossa regional, que nós cumprimentamos os trabalhadores da casa, parabenizando também por essa data importante, que, como os irmãos seguramente perceberam, são 109 anos, comemorados a 20 de janeiro, desde 1910, com atividades ininterruptas, quanto consolo, quanto esclarecimento, quanta luz, quantas pessoas, quantos de nós fomos beneficiados. Vimos aqui a Casa Espírita colher subsídios para viver melhor, mais felicidade, mais alegria, entendimento da vontade de Deus para conosco. Tudo isso que foi falado aqui no vídeo que nós assistimos pelo irmão Edelson, tudo isso que toca o nosso coração, por isso que nós vimos e retornamos aqui à Casa Espírita buscando colher. Agora, irmãos, convite permanente precisa ser refeito, precisa ser permanentemente tocado. Para nós é a questão do compartilhar. Se nós de alguma forma nos sentimos agraciados, beneficiados pela luz que chega a nós, pela luz que vimos buscar, vamos lembrar que existe a grande parte da humanidade que vive nas trevas, que vive na ignorância desses conhecimentos que nós espíritas temos. Se queremos um mundo melhor, depende da nossa participação também. Os trabalhadores da casa, sem dúvida, ficarão imensamente felizes em termos mais companheiros trabalhando, estudando e criando esse mundo melhor que nós almejamos encontrar quando aqui retornarmos. Nosso muito obrigado, bênção de Jesus para todos. Nosso ex-presidente da casa também, Sidney Lourenço. É um momento de agradecer. O agradecimento é algo que não cabe, muitas das vezes, no momento de festa, porque a gente sempre lembra dos feitos, a gente lembra das organizações, a gente lembra das estruturas, a gente lembra da forma que nós, seres humanos, nos organizamos aqui na Terra. Mas tudo isso é passageiro. Posições, destaques, até a nossa personalidade que nós envergamos aqui é passageira. Porque a doutrina espírita, ela está muito além de tudo isso. E hoje, quando nós temos ainda no mundo tanta gente reclamando de tantas coisas, eu lembro que quando a gente reclama, a gente está pedindo ou clamando que aconteça mais daquilo que a gente está falando. Por isso que o ato de agradecer é pedir que a graça desça, ou seja, que mais daquilo que nós agradecemos nos aconteça. Então a gente tem muita gratidão de poder ter participado desta equipe dos 100 anos antes, para poder estar aqui na frente, porque dos 100 anos depois, não sei, né? A gente pode de uma hora para outra retornar ao pátrio espiritual. Mas o mais importante de tudo isso é que a responsabilidade nossa como espíritas não é enaltecer a marca, o nome, mas sim a doutrina. Não uma doutrina na qual cada um imagina que seja, mas a doutrina que o Cristo trouxe para cada um de nós em nossos corações. Por isso que é um trabalho individual, por isso que é um crescimento pessoal, por isso que é um momento de colocar consigo mesmo e de agradecer a oportunidade de, pelo menos nessa vida, a gente poder falar em nome de Jesus, mesmo ainda não temos condições morais para tais. Esta casa que nos abriga foi, para mim, quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, foi um momento de muita luz na minha existência, que me oportunizou a entender um pouco mais o ato de ficar sentado, talvez lá no último banco, aguardando a oportunidade do trabalho. Não se colocando para o trabalho, mas aguardar, porque na tarefa espírita nós devemos aguardar a ser chamado para a prática do bem. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos cada vez mais unidos neste ideal, manter esta chama acesa, não somente para nós, mas para as futuras gerações que virão e precisarão de um amparo que esta casa vem fazendo há mais de 100 anos nestas regiões daqui da nossa Santa Catarina. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Esta casa, trabalhadores,
fundaram outras casas espíritas. Uma em Garopaba, que tem o nome Oswaldo Melo, Centro Espírita Oswaldo Melo. Tivemos lá algumas vezes, foi fundado por trabalhadores dessa casa. E tem a Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, que fica lá em Antônio Carlos, que quer se filiar à 14ª URI, do qual o nosso presidente aqui se encontra. Estávamos no início da fundação daquela casa, estávamos escolhendo o nome. Muitos sugeriram que colocássemos Oswaldo Melo, um ato de gratidão por tudo que ele realizou e realiza no movimento espírita catarinense. Mas fazia-se reunião e o nome ficava assim meio falava-se e ficava esquecido. E em um determinado momento surgiu, e aí todos concordaram, que seria a Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. E não entendíamos por que não havíamos escolhido o nome de Oswaldo Melo. E veio para todos nós o esclarecimento. Ele é o mentor daquela casa. Não queria ele que o nome ficasse na placa de fundação, mas ficasse no coração de cada um de nós, que lá frequentamos. Gente, hoje é o aniversário da casa, Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. Desde de manhã pensamos num presente que poderíamos dar à casa, ao Centro Espírita. Pensamos em muita coisa. O que é que nós podemos dar de presente? E não tem presente que possamos apalpar e oferecer de nós. Não. Tem um presente maravilhoso que é a síntese dos nossos sentimentos. A gratidão. A gratidão pelos trabalhadores que aqui atuaram, pelos trabalhadores que aqui atuam. Gratidão a Deus que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui. A Jesus que nos orienta em toda a nossa caminhada. E como sempre dissemos, no mundo espiritual, quando estávamos preparando a nossa encarnação, devido tanto às nossas necessidades, solicitávamos que tivéssemos a oportunidade de adentrar a uma casa espírita, de tomar um passe. E quem sabe, se aí a nossa boa vontade nos permitisse, e tivéssemos assim esse desejo de estudar. E foi-nos dado esta casa bendita. Gente, obrigado. Unamos-nos para que possamos seguir nesta caminhada de aprendizado, colocando em prática aquilo que sempre está ao nosso alcance. Deus nos abençoe sempre. Nosso irmão Gerson, qual a sua mensagem da noite? A atual reencarnação no meio espírita é o convite que se renova. E nós renovamos o nosso compromisso com o bem. Aproveitemos bem esta reencarnação, que nós sabemos quanto tempo ainda teremos, mas aproveitemos bem esta reencarnação. Aproveitemos a bênção do meio espírita, do conhecimento espírita, do contato com a doutrina que nos aproxima de Jesus. Aproveitemos, não percamos esta oportunidade. Aproveitemos as benesses que a Casa Espírita oferece com os grupos de estudos, com as palestras, com o atendimento fraterno, com a fluidoterapia. Renovemos as nossas energias, enriquecemos-nos de conhecimento para lá fora vivenciarmos o grande movimento. Então, são 109 anos que esta Casa Espírita tem na comunidade oferecido os saberes espíritas ao longo de diversas gerações.
109 anos. É muito interessante que a codificação espírita foi em abril de 1857. No dia 1º de abril do ano seguinte, 1º de abril de 1858, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque o Espiritismo fora codificado, como sabemos, em Paris. O Livro dos Espíritos foi publicado e lançado na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, em Paris. Em 1858, dia 1º, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que podemos dizer o primeiro centro espírita no mundo. Apenas 8 anos depois, o Espiritismo chega no Brasil. Luiz Olímpio Teles de Menezes, em setembro de 1865, fundou o Grupo Familiar de Espiritismo, o primeiro centro espírita no Brasil, apenas 8 anos após a codificação. Depois de 38 anos, chega em Santa Catarina, em São Francisco do Sul, no Centro Espírita Amor e Caridade, em 1895, em julho. Depois foi em Laguna, e a terceira casa espírita mais antiga de Santa Catarina é esta abençoada casa, Amor e Humildade do Apóstolo, de 1910. A estrutura física é de 1921, mas o grupo existe nas suas atividades de estudos, de espalhamento e de vivência da mensagem desde 1910. São 109 anos. Aproveitemos bem a atual reencarnação. Vinculemos-nos ao bem. Busquemos a Jesus. E o Espiritismo é este grande convite. Nós estamos felizes por estarmos participando de mais um aniversário desta abençoada casa. Deus abençoe os propósitos. Os bons espíritos, sob a misericórdia de Jesus, inspire a cada um de nós, os trabalhadores, para que possamos e saibamos conduzir os destinos desta casa com galhardia, com eficiência. Assim, que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Muito obrigado.